Páscoa, e ele institui a ceia do Senhor. Nós temos no capítulo 26 de Mateus, é o que lemos, no capítulo 14 de Marcos, 22 de Lucas e o capítulo 13 de João. Todos esses 4 capítulos eles vão falar de quando Jesus ele celebra a última Páscoa com seus discípulos, institui a ceia do Senhor, e logo na sequência ele vai para o Getsemane. E observando essa leitura, para a gente entender melhor a leitura que fizemos, e se você for ler e estudar os 4 capítulos que eu falei, que narra essa história, nós vamos ver que há algo muito importante. Por exemplo, no capítulo 22, e o versículo 15 de Lucas, Jesus ele vai dizer assim: eu desejei, quando ele reúne com seus discípulos, ele manda preparar a Páscoa, e o interessante é que Jesus fala com os seus discípulos: vocês vão preparar um lugar para celebrarmos a Páscoa, e os discípulos agora questionam, mas aonde vamos celebrar então a Páscoa? E Jesus então vai dizer para eles algo que demonstra a total controle de Deus sobre todas as coisas. Porque Jesus olha para eles e fala: olha, vocês vão sair, vocês vão encontrar com um homem, este homem vai estar indo para a casa do seu Senhor, acompanhe este homem, quando este homem entrar na casa, bate na porta, o Senhor da casa virá e você pergunte a ele: onde é que o meu mestre vai celebrar a Páscoa? Já estava preparado, porque Deus mantém o controle de todas as coisas. Aleluia! E aí, meus irmãos, Jesus então reúne com seus discípulos, e nesses 4 capítulos que eu citei para os irmãos, vai contar a história de que Jesus ele assenta à mesa com seus discípulos, e ele diz assim no versículo 15 de 22 de Lucas e 15, ele diz assim: eu desejei muito assentar convosco a esta mesa. Jesus, ele sempre deseja estar conosco. Aleluia! Que coisa interessante. Ao passo que muita gente já não tem mais prazer em estar com Jesus, mas Jesus deseja sempre assentar à mesa conosco. E Jesus ele assenta à mesa com os seus discípulos e ele começa a conversar. Quando Jesus assenta à mesa para poder celebrar a última Páscoa, Jesus vai ensinar muitas coisas para nós. E uma das coisas que ele ensina quando ele assenta à mesa com os seus discípulos, meus amados irmãos, é que ele assenta à mesa com os seus discípulos, ele anuncia que aquilo ali será a última Páscoa, ele institui a ceia do Senhor, e ele também anuncia a traição. Ele fala da traição que ele receberia dos seus discípulos. Jesus começa a conversar com os discípulos e ele fala: olha, um de vocês vão me trair, eu serei traído. Eu estou resumindo para a gente não passar por horário. E Jesus, conversando com os seus discípulos, ele fala da traição. E aqui há algo tão interessante que os discípulos então começam a perguntar-se: quem será? Qual de nós? Pergunta, você que está mais perto de Jesus aí, pergunte para ele quem vai ser. E Jesus, ele ao invés de falar é você ou é fulano, o que Jesus faz? Jesus pega um pedaço de pão, Jesus molha no vinho e Jesus entrega para Judas. Os discípulos naquele momento, eu imagino que os discípulos eles ficaram, meus queridos irmãos, atordoados, sem entender nada naquele momento. Por quê? Apesar de eles não terem certeza, mas eles já se imaginavam que seria Judas o traidor, por causa das ações de Judas, por causa das falas de Judas, porque o fruto se conhece a árvore pelo fruto. E eles já conheciam isso, eles já imaginavam que seria Judas. E agora Jesus pega um pedaço de pão molhado e entrega para Judas. Então Jesus naquele momento confundiu a cabeça dos discípulos e eles ficaram: mas e agora? A gente achava que era Judas, e ele pega o pão molhado e dá Judas. Por que isso? Porque o costume do judeu, quando ele estava sentado à mesa, e o chefe da mesa, o mestre da mesa, ele queria que alguém era importante, e esse alguém ele queria que permanecesse um pouco mais na mesa, que não se levantasse da mesa. Ele molhava o pão num bocado de vinho e agora entregava aquela pessoa. E Jesus fez isso com Judas, e eles não entenderam isso. Ele está dizendo que Judas é importante, ele quer que Judas continue na mesa com ele, mas eles não estavam entendendo. Mas Jesus estava naquele momento dizendo para Judas: olha, Judas, eu sei que você vai me trair, mas não levanta da mesa, não, fique aqui. Porque se você não levantar da mesa, se você ficar aqui na mesa comigo, você não vai trair Judas, você não vai pecar. Jesus ainda deu a oportunidade de Judas não o trair. Quem sabe esta manhã tem alguém querendo levantar-se da mesa? Quem sabe nesta manhã
Tem alguém por causa das aflições e da angústia da vida que quer se levantar da mesa, quer parar alguma coisa, quer deixar alguma coisa, mas Jesus nessa manhã, Ele vem dizer para nós assim: fique mais um pouco, assenta na mesa, não levante da mesa, fique assentado, porque eu estou na mesa, e enquanto eu estiver na mesa, nada vai te acontecer, as coisas vão melhorar, pode até piorar para melhorar depois, mas eu estou com você, eu passo com você, eu passo nessa prensa com você. Getsemane significa prensa, porque às vezes, eu vou abrir um parênteses, às vezes você acha que está demais, mas de repente Jesus está passando você na prensa, porque quando Ele passa na prensa, para tirar de nós o melhor, Ele quer tirar o melhor de nós, Ele nos passa na prensa, porque quando passamos na prensa, nós tornamos melhores adoradores a Ele. Aleluia, Deus. Jesus, Ele revela ali nesse contexto, Jesus revela então quem é o seu traidor. Depois disso, Jesus revela outra coisa muito importante, Jesus ensina outra coisa linda neste contexto, porque nesse contexto Jesus vai explicar para os discípulos quem é o maior, porque os discípulos começaram a perguntar no provoco: quem é o maior? Quem de nós é o maior? Qual de nós é o maior? Quem será o maior? Jesus está falando que Ele vai partir, Jesus está falando que Ele vai ir, e quem será o chefe agora? Mas aí, Jesus, mais uma vez, com o seu exemplo, que eu amo Jesus, porque ele ensina de uma forma tão diferente. Jesus ensina de uma forma tão diferente, não é só, Jesus não ensina só com teoria, Jesus sempre ensinou na prática. Jesus, quando eles começam a perguntar essas coisas, Jesus pega o seguinte: Jesus pega a bacia, Jesus pega a água, e Jesus vai lavar os pés dos apóstolos. E eles agora perguntam: peraí, Ele é o mestre, Ele está indo, e nós queremos saber quem é o maior, e agora Ele vem lavar os pés dos apóstolos. Jesus vai dizer para eles: o maior é aquele que serve. O maior é o que serve. Você quer ser o maior? Então comece a servir, porque Jesus me chamou para servirmos. Jesus chamou cada um de nós para servir, não é para ser maior. Sabe por quê, irmãos? Porque aqui do púlpito da portaria, sabe o que mede a gente? É a graça. Aleluia. É a graça. Glória a Jesus. A graça vem e nivela todos nós, branco, preto, bonito, feio, rico, pobre. A graça vem e passa a régua e nivela todo mundo. Todos nós somos da mesma forma diante de Deus. Na casa de Deus não tem maior, na casa de Deus ninguém é melhor. Pode até alguém ser melhor, pode alguém ter mais cultura, ter oportunidade de estudar mais, pode ser que alguém ele tem mais dinheiro, Deus deu a ele a oportunidade de adquirir mais bens. Pode ser que alguém seja bonito assim igual eu, mas pode ser alguém que não tem beleza nenhuma. Mas Jesus olha para a gente assim e fala assim: todo mundo é igual. Porque o meu filho foi lá na cruz, e a graça veio então, e nivelou todo mundo. Todos nós somos iguais perante Deus. Portanto, quem quiser ser o maior, comece a servir. E tem gente que acha que servir é coisa ruim. Servir é quem acha que ele serve quem está por baixo. Aí vem Jesus e começa a lavar os pés dos discípulos. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Ele vem lavar os pés dos discípulos. Quem é Jesus? Você já se perguntou? Eu estou servindo? Ou estou só esperando que alguém me sirva? Tem gente que está ganhando tudo, ele fica esperando pelas pessoas. Tudo ele espera para os pastores, para os obreiros, para os irmãos, para as exercícios de oração. Espera tudo para todo mundo. Ele fica só esperando para ser servido. Mas o maior é o que serve. Aleluia. Para Jesus
é quem serve. A gente que conviveu muito com o pastor Anselmo, a gente não consegue esquecer daquele homem. Eu lembro um dia que ele me contou que ele estava na porta do Templo Central e chegou, e havia um evento lá no Templo Central, do pregador famoso, de nome, chegou, não conhecia o pastor Anselmo, e viu o pastor Anselmo na porta, falou com ele assim: o senhor é diácono aqui? Ele falou: sou. Então guarda minhas malas para mim, por favor, que eu vou, até que alguém vai me levar para o hotel, guarda minhas malas que eu vou ali. O pastor Anselmo foi pegar, e aí os irmãos que estavam lá, foi pegar, o pastor Anselmo pega, o pastor Anselmo pega. Eu vou guardar. Eu guardou. E quando chegou a hora do culto, o pastor Anselmo precisou chegar mais tarde no culto. E a mesa do meio, a mesa do meio, aquela cadeira que tinha lá, estava vazia. Chegou a hora do culto, ele chega, ajoelha na cadeira e assenta. O pregador veio para quem estava do lado dele, que era o pastor Sérgio Antônio, e falou assim: quem é esse lá? É o presidente da igreja. Ele levantou para mim: me perdoe, não preocupe, eu sou servo. Eu sou servo. E tem gente que qualquer coisinha ele acha que é maior. Acha que servir, se pedir ele para servir, acha que está humilhando. O nosso ministério tem uma norma que ninguém chega a pastor se primeiro for diácono, e depois for presbítero, e depois for evangelista, e depois é pastor. Todos que sabem disso. E teve um dia que eu chamei um moço, excelente evangelizador, um grande homem. Eu falei: vou consagrar o homem a diácono, porque a gente sabia que o potencial dele ia chegar lá à noite, mas primeiro tem que começar pelo diaconato. Quando eu chamei ele, eu falei: irmão, nós vamos separar o senhor para o diaconato. Ele falou assim: eu? Diácono? Eu sou evangelista nato. Então o senhor não aceita? Não, só de evangelista para cima. Ok. Quando for a hora que Deus falar para o senhor ser evangelista, se ele quiser fazer assim, vai fazer. Aí é só com ele mesmo, nós não podemos fazer mais nada. Deus abençoe o senhor. Infelizmente, não é diácono e é um desviado. Porque achou que o diácono era humilhação. Não tem coisa mais linda da igreja do que ser diácono. Porque Jesus ensinou que o maior é o que serve. As pessoas estão confundindo as coisas. O pastor é um líder, que Deus chamou para ser líder. Mas ele não é o mais importante. É quem serve. E eu quero essa manhã convidar você a querer servir. Diga a Jesus: eu quero servir o Senhor e a sua igreja. Eu quero servir o Senhor e a sua igreja. E neste contexto Jesus vai ensinar mais coisas. Neste contexto Jesus vai ensinar e vai falar que ele vai voltar para buscar a igreja. Peraí, eu nunca vi isso. Jesus começa a conversar com os discípulos. Capítulo 22, versículo 15. Eu desejei muito estar convosco, acertar essa mesa convosco, porque isso não vai acontecer de novo comigo presente, literalmente, só no reino do meu Pai. Jesus estava dizendo para os discípulos: olha, aqui agora é só isso aqui, mas depois vocês vão assentar a mesa comigo no reino do meu Pai. Ou seja, eu vou buscar a igreja, eu vou trazer a igreja para o reino do meu Pai. Lá no reino do meu Pai eu vou servir vocês. Irmãos, eu tenho uma admiração, eu me emociono quando eu vejo os diáconos saindo com a bandeja para servir. Eu acho tão lindo aquilo.
vai haver aquele dia em que na boca do Cordeiro nós vamos assentar à mesa com Cristo, e aí não vai ser mais os diáconos, mas quem vai servir na bandeja, ou sei lá o que vai usar, é alguém que está com as mãos furadas, é alguém que vai chegar e vai dizer assim: aqui, toma, bendito do meu Pai, você venceu, então agora participa comigo aqui, você tem direito, pode participar comigo, Ele mesmo, o Senhor Jesus, vai me servir. Aleluia, Deus. Ele vai voltar. Escreve isso, escute isso, ele vai voltar. Mas Jesus deixa o contexto. Jesus ensina muitas coisas. E agora Jesus, depois de tudo isso, Jesus vai para o Getsemane. Jesus, indo para o Getsemane, eu queria que você entendesse que Jesus, enquanto estava no seu ministério terreno, Jesus era 100% homem e 100% Deus. Mas quando ele vai para o Getsemane, só vai Jesus 100% homem. E Jesus vai chama os discípulos: vamos comigo para o Getsemane. E quando chega em determinado lugar, Jesus fala com os seus discípulos: fique aqui. Fique aqui. Jesus pega Pedro, os filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, Pedro, Tiago e João, vocês vêm comigo. Vamos mais um pouquinho para frente. Jesus começa a andar e conversar com seus amigos, dizendo assim: olha, a minha alma está muito triste. Em minha alma há uma angústia de morte. 100% homem. Preste atenção nisso. Jesus começa a conversar com ele. No versículo 38, Jesus fala assim: fica comigo. Preste atenção, irmãos. Eu estava no culto outro dia, e eu tenho um costume comigo, irmãos, para ser sincero com os irmãos, quando coloco o povo de pé para me receber, eu fico constrangido, e quando eu tenho tempo de pedir antes, eu falo: não faça isso, eu não gosto disso. E eu, se eu chegar numa programação, a programação já está feita, eu não desfaço a programação, eu fico ali participando do culto, mas eu deixo a programação seguir. E eu cheguei no culto de Santa Ceia outro dia, e a programação do pastor da congregação já estava feita, e quem ia trazer a palavra, um irmão muito simples, de idade, português bem rasteiro, mas ele falou aqui sobre o Getsemane. E quando ele estava falando, eu vi isso aqui, porque é o que eu disse antes: a graça que liberta. Por mais simples que você seja, você é instrumento de Deus como o que sabe mais, como o que estudou mais, como o que fala melhor. A graça nivelou. E naquele momento, eu vi isso aqui. Jesus pede os seus amigos para ficar com ele naquele momento de angústia. E Jesus sabia que Pedro, Tiago e João não podiam fazer nada por ele, mas ele assim: fica aqui comigo. Agora eu quero chamar a atenção para a igreja. Nós estamos vivendo em momentos, irmãos, que a doença do século chama-se depressão. E o que é depressão? É uma tristeza profunda não curada. É uma tristeza que invade a pessoa. Embora muitas pessoas espiritualizem e achem que é demônio, mas não é demônio, é doença, é enfermidade. E a pessoa fica tão triste, a tristeza invade a alma da pessoa, que ele entra em depressão. Mas você já passou por aquele momento em que
você está tão triste. Mas se você souber que tem alguém com você, parece que fica mais leve. Você só quer alguém com você. Não precisa falar nada. Não precisa fazer nada. Porque a gente sabe que a pessoa não pode fazer nada. Mas o fato de saber que Ele está comigo me dá força, me dá ânimo e me faz entender que Jesus está comigo através desta pessoa. Aleluia. E a gente está olhando as pessoas tristes na igreja e não está importando. E eu disse aqui que nós somos chamados para servir. A gente está vendo as pessoas tristes na igreja, mas não se aproxima, não se preocupa mais. E a gente está dentro da igreja, alguém triste. Mas quando a pessoa está triste, ele sabe que tem alguém e ele melhora. Quer um exemplo? Elias. Lembrei que agora de Elias. O profeta Elias estava na caverna e lá ele pediu o quê? Ele estava com a alma triste, angustiado, que ele pediu a morte. Aí o anjo veio e fez o quê? Trouxe pão e água. Falou: levanta, acorda, levanta, vai. E ele levantou? Não, senhores. Veio de novo o anjo, fez a mesma coisa. Veio de novo o anjo, e ele continuou lá. Mas aí na terceira vez o anjo falou assim: escuta aqui. Ainda tem. Ele falou: estou sozinho, mataram meus pais, mataram os profetas. Não, ainda tem 7.000. O que ele fez? Ele levantou, tomou água, comeu pão e continuou a caminhar, porque ele sabia que não estava só, tinha alguém com ele. Quando alguém está triste, ele precisa de alguém com ele. E quando a pessoa está muito triste, às vezes ele fica até ignorante. Ele se fecha de tal forma que ele não dá muita importância, ele não quer muito papo com ninguém. Mas eu vim para servir. Eu me lembro, ano passado, um amigo de ministério estava numa depressão tão grande e me falaram que ele não queria ver ninguém. Se chegasse perto dele, ele não estava falando nada com ninguém. Eu falei: mas eu vou lá. Mas ele não vai, mas eu vou. Eu fui. Cheguei, ele me cumprimentou, assentei no sofá. E ele calado não falou uma palavra. Eu disse para ele assim: você não precisa falar nada, eu também não vou falar. Mas eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui com você. Ele calado, eu fiquei calado, olhando para ele. Meia hora, 40 minutos, 50 minutos, ele levanta do lugar dele e me dá um abraço. Aí começou a chorar. E nós oramos juntos. Eu vim embora. Ele levantou, tomou um banho, falou para a esposa: tem muita gente precisando de visita, vamos lá visitar o nosso povo. Talvez alguém está precisando só de você. E você foi chamado para servir. Eu sei. Amarraço e eu sei que o Espírito Santo está trazendo à sua memória alguém que está assim, que você ainda não se aproximou, mas se aproxime agora. Você foi chamado para servir. Eu não sei fazer nada. Você foi chamado para servir do jeito que você é. Do jeito que você é.
Jesus, depois disso, ele vai orar. E Jesus ora. O escritor aos Hebreus, capítulo 5, versículo 7, vai dizer que Jesus orou em lágrimas. Jesus vai orar. E a Bíblia diz que Jesus volta e encontra os seus discípulos dormindo. Eu já vi muita gente pregar, e eu não lembro, mas talvez até eu mesmo já preguei, né? Tendo cacete dos discípulos. Por que pouca vergonha? Por que não foram orar? Por que foram dormir? Mas aí, quando você vai estudar a Bíblia, lá no capítulo 22 de Lucas, no versículo 45, olha o que está dizendo: levantando-se da oração, Jesus veio para os seus discípulos e os achou dormindo de tristeza. Eles não estavam dormindo por causa de negligentes, não. Foi tristeza. O que é isso que as pessoas estavam levando? Dormir também. Porque às vezes, quando a tristeza está muito, o dormir aqui é o seguinte: a gente fica sem ânimo para fazer as coisas. Você quer fazer, mas você não consegue. Você percebe que precisa fazer, mas você não consegue. É como se você estivesse dormindo. Quando eu dirigi a congregação de Santa Maria, isso lá em 1988, eu fui, uma irmã lá, alguém falou: tentou suicídio e está no hospital, ela tomou um monte de remédio. Eu fui no hospital visitar a irmã. E quando eu cheguei lá, eu falei: minha irmã, tudo bem? Ela falou: pastor, eu não queria morrer, eu não tentei suicídio, eu só queria dormir um pouco. Porque a tristeza na vida das pessoas faz isso. Mas o que o Espírito Santo quer dizer para nós com tudo isso? É que eu fui chamado para servir. E eu preciso do mesmo corpo, nós somos membros uns dos outros. E eu preciso detectar quando alguém precisa de mim, quando alguém precisa do meu serviço, quando alguém precisa da minha ajuda, quando alguém precisa do meu abraço. Isso é ser igreja. Aleluia. Isso é ser igreja. O tempo está passando e parece que a gente está esquecendo de como é ser igreja. Ser igreja não é só vir congregar, não é só vir participar do trabalho, não. Ser igreja é um cuidando do outro, é um servindo ao outro. Aleluia, Jesus. E o que eu tenho feito? O que você tem feito? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Depois de tudo isso, Jesus se entrega à morte. Eu vou resumir porque nós temos que celebrar a ceia, está na hora. Mas Jesus entrega a morte. Judas vem com os homens para pegar Jesus, prender Jesus. E olha um detalhe que eu acho importante aqui, é que quando Jesus, eu quero que, para isso, eu estou dizendo isso para que você entenda o sofrimento de Jesus, porque nós vamos celebrar a ceia, e às vezes a gente toma a ceia sem entender, e sem lembrar do sofrimento de Jesus. Quando fala relembrar a morte, é para relembrar do sacrifício. Aí Jesus, ele vai ser preso, Jesus encontra com Judas. O que Jesus fala para Judas? O que veio fazer aqui, meu amigo? Jesus não é mentiroso, né? Quando Jesus diz Judas, porque meu amigo, porque de verdade Jesus não tinha como amigo.
Então você imagina a dor de Jesus naquele momento, o seu amigo estava o traindo. Mas quando você deixa de servir o seu irmão, quando você abandona seus irmãos na fé, quando você deixa o mundo te agradar, você está traindo Jesus também. Jesus, então, para resumir, Jesus entrega a morte, passa por todos os processos do julgamento. Ele vai a todas as instâncias do julgamento. Eu vou resumir, vou entrar nesse detalhe para a gente terminar. Ele vai a todas as instâncias do julgamento. E Jesus é condenado, primeiro, a ser açoitado. Primeiro, Jesus é açoitado. Primeiro, Jesus leva algumas chicotadas. Segundo historiadores, quando os soldados romanos chicoteavam alguém, após o término, dava para ver os órgãos internos das pessoas. Depois eles colocam em Jesus uma coroa que tinha 5 centímetros de espinho. E ainda bateu com um caniço na coroa, para que os espinhos penetrassem a fronte de Jesus ainda mais. Porque lá no Getsemane, na oração, Jesus começa a derramar sangue, porque o seu suor se transforma em grandes gotas de sangue. E lá na oração de Jesus no Getsemane, Jesus ensina algo muito importante para nós. Como 100% homem que ele estava, ele orava: Pai, se possível, passa de mim este cálice. A Jesus, ele termina a oração dizendo: todavia, seja feita a tua vontade. Jesus nos ensina a orar lá no Getsemane. Porque às vezes a gente ora: eu quero, não me importa se Deus quer, mas eu quero. Não tem problema se ele não quer, mas eu quero. Não, Jesus está nos ensinando a orarmos, que a nossa oração seja dentro da vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela deve ser soberana na minha vida e na sua vida. Aleluia. Aí Jesus derrama gotas de sangue, depois ele vem açoitado, o sangue, ele torna a perder sangue, depois vem a coroa de espinho, e o sangue desce na sua fronte. Jesus recebe a coroa de espinho para dar a mim e você a coroa de vida eterna. Depois coloca no madeiro para Jesus carregar, o madeiro que ele seria crucificado. E Jesus passa nas vielas de Jerusalém até o Gólgota. E a Bíblia diz que Jesus, após pregar os cravos, levanta-se a cruz e Jesus está crucificado. E lá na oração de Jesus ele orava: Pai, passe neste cálice. Ele não estava pedindo para livrar da morte, porque ele tinha certeza da ressurreição. Mas naquele momento ele pedia: passe neste cálice, porque ele sabia, porque Deus odeia o pecado. E o meu pecado, o pecado de toda a humanidade estava sobre Jesus. Embora eu disse aí que a cruz por fora só tinha madeira, por dentro, o pecado é mentira. Os pecados estavam de fato, literalmente, em Jesus. Em Jesus. Naquele momento da cruz, o sofrimento de Jesus se aumenta, porque o Pai vira as costas. Aí ele começa a gritar: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Mas chega um momento que ele fala: meu espírito eu entrego a ti, está consumado. Jesus morre. Agora preste atenção nisso aqui. A Bíblia diz que quando ele morre, o véu do templo rasga de alto a baixo, e a parede da separação ela cai. Escute isso: todos nós estamos destituídos da glória de Deus por causa do pecado. Todos nós estamos separados de Deus por causa do pecado. Até esse momento, o véu rasgar de alto a baixo, ninguém tinha liberdade de falar com Deus ou de ouvir a voz de Deus. Isso era feito por causa do sacerdote. As pessoas traziam o pecado e as suas causas ao sacerdote.
o sacerdote que poderia entrar no Santo dos Santos para poder clamar e falar com Deus e depois trazer a resposta para o povo. A gente não tinha essa liberdade. Mas sabe o que aconteceu? Eu gosto de ilustrar. Vou chamar esses dois adolescentes para dar conta aqui, por favor. Vem cá, vocês dois. Vocês dois de camisa azul, claro, camisa escura, camisa clara. Vem aqui, vocês dois, por favor. Presta atenção no que aconteceu lá. Vem cá. Fica um aqui e outro aqui, por favor. A Bíblia diz que Jesus entrega o Espírito. O véu do tempo rasga de alta a baixa e a parede da separação cai. Porque naquele momento, Jesus na cruz faz isso, olha. Ele pega a mão do homem, da humanidade, pecaminosa, distante de Deus. E a mão de Deus e faz isso, ó. Acabou a separação. Você tem liberdade, você adentra ao Santo dos Santos agora e fala com Deus e ouve a voz de Deus. Está morto. Coloca-o no túmulo. Coloca Jesus no túmulo. Mas no primeiro dia da semana, terceiro dia da morte, duas mulheres, as mulheres sempre foram mais corajosas na obra de Deus. Concordo com tudo. As mulheres sempre foram mais corajosas na obra de Deus. Sempre foram. Os discípulos se esconderam, mas as mulheres foram para o túmulo. Eu lembrei quando eu era criança, eu estava na congregação do Cabana, onde congregávamos, oração de manhã. Tinha dois obreiros lá e as irmãs orando. Nós três irmãs orando, oração de manhã. E chegou alguém e falou assim: olha, fulano está ali, baixou um espírito ruim nele, e ele está quebrando a casa toda. Vocês podiam orar. Aí um obreiro falou assim: aqui, eu estou atrasado, tenho que trabalhar. Cascou fora. O outro falou assim: eu também não vou poder ir. Cascou fora. Minha mãe levantou e falou assim: eu vou lá. Falei com a minha irmã: vamos lá. Quando a mãe chegou, eu e a gente junto, né? Eu e meu irmão junto, e assim, grudado no outro, morrendo de medo daquele negócio, grudado no outro. Nós falamos: mas não, mãe, vamos embora para casa. Não, nós vamos lá. E eu e meu irmão grudado no outro, minha mãe chegou e ele segurando o negócio lá, que ele queria destruir, o pessoal do trabalho dele. Minha mãe chegou e falou assim: me dá isso aqui. Guarda isso. Demônio, vai embora em nome de Jesus. Yes. O moço ficou em pé. Glória a As mulheres têm mais coragem. E as duas mulheres, elas foram para o túmulo, mas elas foram preocupadas em pensar: e agora? Tem uma pedra enorme, nós não temos força. Além disso, o soldado está lá. Será que vão deixar a gente entrar? Porque nós vamos entrar no túmulo e vamos passar os perfumes em Jesus. Porque os judeus, eles não enterravam seus mortos, colocavam em cavernas. Eram criados túmulos como cavernas, porque a pessoa podia entrar, mesmo depois dele lá dentro, podia entrar, porque eles esperavam, eles criam na ressurreição, eles achavam que depois do Egito a pessoa podia ressuscitar. Então as pessoas iam lá para passar perfume no corpo, para não ficar mau cheiro. E as mulheres queriam fazer isso com o mestre. Elas levavam doentes, elas levavam perfumes e queriam fazer isso. Mas quando elas estavam avistando o túmulo, ela falou: peraí, a porta está aberta, não tem mais pedra, e não tem mais soldados. E elas entraram no túmulo, mas elas não viram Jesus, mas elas viram alguém. E elas perguntam: onde vocês colocaram meu mestre? E o anjo responde: por que procura o vivente dentre os mortos? Ele não se encontra mais aqui, mas ele está vivo. Aleluia, Deus. Ele está vivo, você pode sentir Jesus vivo aqui.
Aleluia, Jesus. Eu estou resumindo. Tem muita coisa que acontece nesse período, mas aí elas correm para chamar os discípulos. E os discípulos não acreditaram, então vamos correndo lá. E vem Pedro, e vem João, e vem os discípulos atrás. E quando eles entram no túmulo, eles, olha, realmente ele não está aqui. Mas aí um olha para o outro e fala assim, olha ali, na cabeceira da cama, onde ele estava. Oh, Deus lindo, aleluia. Faz organização também. Levanta a cama. Aleluia. Pega o lenço. Glória a Deus. Pega o lenço. Dobra bem dobrado. E põe na cabeceira onde